Olá, gente boa, estamos aqui hoje mais uma vez nas emissoras do Grupo Tati, com mais um programa Conexões Ribeirão. O nosso encontro aqui toda semana, né, para tratar de um assunto que está aí na pauta, está na agenda aí da sociedade, não só de Ribeirão Preto, mas, enfim, né, do nosso estado, do nosso país, e sempre trazendo alguém que possa dar uma contribuição, que possa, né, estar sendo alguém que informe, que forme, enfim, que traga para a gente conhecimento naquilo que a gente está discutindo aqui, né? E desta vez não vai ser diferente. Nós temos aqui a honra e a grata satisfação de estar recebendo aqui nos estúdios da Tati o nosso querido doutor Jorge Marcos de Souza. Bem-vindo, doutor Jorge. Eu é que agradeço estar aqui, parabéns pelo programa, professor Lages. É uma grande contribuição para a região de Ribeirão Preto, seu programa, e que a gente gosta de assistir. Obrigado, Jorge, mas interessante, conversando aqui antes, né, de começar o programa, você se revelou mineiro, né? Eu não sabia que você era mineiro, eu também sou, né? Pascense ilustre, olha só que interessante. Ribeirão Preto tem muitos mineiros, né? Mineiros. A gente brinca que Ribeirão Preto poderia ser, na verdade, de Minas, né? E a gente sabe que foram os mineiros ajudaram, ou melhor, fundaram Ribeirão Preto, né? Então, realmente, a gente encontra muita gente de Minas e de Passos aqui. Ô Jorge, não sei se você sabe, mas foi a minha pesquisa de mestrado na Unesp de Franca, né? A formação inicial, né, do ponto de vista demográfico e fundiário, quer dizer, a posse da terra, as primeiras famílias que, né, se estruturaram aqui economicamente na região através da posse da terra, exatamente a contribuição direta dos migrantes mineiros aqui para essa formação, né? É verdade, eu não sabia dessa sua tese, mas eu já tinha lido a respeito. E, aliás, com relação a Ribeirão Preto, eu li, eu não sei se você vai confirmar, que quando os mineiros chegaram aqui, eles se apossaram das terras que não possuíam florestas, porque davam trabalho. E os italianos pegaram as terras que tinham florestas. Então os mineiros ficaram com cerrados, porque não tinha que derrubar a árvore. É uma bela explicação, né? Então, para a nossa geobotânica aí, né? Do interior do país, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar essa relação dos mineiros com os italianos, não. Mas eu vou atrás, vou pesquisar um pouco mais, viu, Jorge? Certo. Ô, Jorge, mas quando foi que você chegou em Ribeirão Preto, querido? Em 1969. 69, em plena ditadura militar. Plena ditadura militar. Você chega em Ribeirão Preto. Isso. E veio para estudar, para trabalhar? A minha família veio inteira, né? Meu pai, minha mãe e 6 filhos. Vieram todos. Todos eram adolescentes, os filhos eram adolescentes. Nós viemos para estudar. E realmente todos estudaram, se deram bem em Ribeirão Preto. Nós temos muito que agradecer à cidade de Ribeirão Preto, que sempre acolheu muito bem todos os forasteiros, né, especialmente os mineiros. Acho que os paulistas, especialmente os mineiros, os ribeirão-pretanos, têm um carinho muito grande pelos mineiros. Essa é a impressão que eu tenho. E a minha também, viu? Desde quando cheguei aqui, sempre fui muito bem recebido, muito bem acolhido por essa cidade maravilhosa. É verdade. Ô Jorge, você chegou aqui em Ribeirão Preto, 69, logo depois fez seu curso de Direito, não é isso? Exatamente. A gente chegou aqui, aí eu fiz a 4ª série ginasial, né? Então, depois fizemos o colegial. E aí depois, em 1975, é que eu entrei na faculdade de Direito. Sim. E me formei em 79. Sim. Já comecei a advogar em 1979. Ótimo. Ô Jorge, e você acabou, na área do direito, se transformou num militante como advogado trabalhista aqui da cidade, né? Sim. Eu já militava na política de esquerda desde 1970. Sim. Aí, quando eu saí da faculdade, evidentemente que eu me direcionei para os movimentos de esquerda. Inicialmente, eu gostava muito da área criminal. E militei bastante tempo na área criminal. Mas a gente começou a ter muitos relacionamentos políticos com sindicatos e com o tempo a gente foi
se direcionando na defesa dos trabalhadores na Justiça do Trabalho e atuação sindical também, né, a atuação política dos sindicatos. E com o tempo foi ficando mais na trabalhista. Hoje a gente advoga em todas as áreas, mas 90% na área trabalhista. E você tem, assim, uma tradição muito forte nessa área de advogado de sindicatos, não é isso? Pelo que a gente sabe, né? Sim. Teve uma época que a gente advogava para 12 sindicatos, né? Praticamente eu já advoguei para todos os sindicatos de Ribeirão Preto. Hoje o movimento sindical está em decadência, né? Está um pouco mais fraco, mas a gente continua advogando. Ô Jorge, e a partir desse seu trabalho como advogado trabalhista, né, em defesa dos direitos dos trabalhadores, né, e sempre envolvido também com a questão sindical, né, como militante nessa área de esquerda, a gente tem passado agora recentemente por alguns percalços complicados, né, em termos até de legislação trabalhista. Então já foi feita uma reforma trabalhista aí no governo anterior do Temer, né? E você tem uma agenda que continua avançando, infelizmente, né? Representando um retrocesso enorme em termos de direitos, né? A gente não pode negar essa verdade, né? Você, com toda essa sua experiência, né, como advogado trabalhista, em defesa dos trabalhadores, como é que você analisa, assim, rapidamente para a gente, o que tem acontecido no país de uns 2 ou 3 anos para cá, meu querido? Professor Lages, é o seguinte, é um desmonte de todos os fundamentos do Estado brasileiro a partir do Getúlio Vargas. Quer dizer, a coisa é até maior do que simplesmente apenas a área trabalhista, né? É um desmonte completo, né? Porque o Vargas, ele estruturou juridicamente os sindicatos, criou a CLT, criou a Justiça do Trabalho, e depois veio o Ministério Público do Trabalho. Então, os sindicatos, junto com a Justiça do Trabalho, eram uma união na defesa dos direitos dos trabalhadores. A reforma trabalhista e agora esse governo extinguiu, né, o Ministério do Trabalho e a reforma trabalhista enfraqueceu os sindicatos, quer dizer, na verdade, o objetivo é retirar toda a proteção que o Estado dava aos trabalhadores, deixando os trabalhadores sozinhos para negociar com os patrões. Então, é uma mudança radical em relação ao funcionamento do Estado brasileiro, né? Não tem mais proteção aos trabalhadores, eles é que devem se virar diretamente com o empregador. E o enfraquecimento do sindicato, se fortalecesse o sindicato, tudo bem, o trabalhador teria o sindicato para defendê-lo, mas não, enfraqueceu também os sindicatos, ou seja, hoje o trabalhador sozinho está por sua conta e risco para enfrentar o empregador. Jorge, mas o que se falava, né, durante toda aquela discussão da reforma trabalhista lá no Congresso, é de que a reforma trabalhista, flexibilizando as relações de trabalho, enfim, retirando do Estado, né, essa sua característica de proteção ao trabalho, e, enfim, seria necessário essa reforma trabalhista para poder criar empregos, né? Eles dizem que, aliás, o próprio atual presidente, Jair Bolsonaro, falava, né, ou direitos ou empregos. Ele chegou a falar isso e continua falando, né? Afinal, essa relação de direitos e empregos, como é que você vê isso? Professor, eu acho que isso é um absurdo. Ninguém cria uma empresa, estrutura uma empresa para dar emprego. Ninguém faz isso. As pessoas montam uma empresa para sobreviver, para ganhar dinheiro, para realizar seus sonhos. E contrata empregados se for necessário, né? Não é para fazer caridade. Agora, no mundo inteiro, onde se retirou direito, não criou empregos. O que cria emprego é a atividade econômica. E, por outro lado, essa tese que hoje predomina, de você retirar direitos, significa que você retira direitos, você retira recursos dos trabalhadores. Porque na medida que o trabalhador ele fica sem poder de negociação, ele vai ganhar menos. Ele ganhando menos, ele consome menos.
Se ele consumir menos, a economia vai mal. E hoje, desde 2016, desde a reforma trabalhista, e de 2017, desde a saída da Dilma, o que está acontecendo? Como o dinheiro foi retirado da sociedade, nós estamos vendo que o Brasil está cada dia pior, né, em termos econômicos, porque retirou o dinheiro da sociedade, da mão das pessoas. O empregador consome na cidade que ele vive. Se ele vive numa cidade pequena, ele consome lá. E aí o comércio vai bem, etc. Agora, você retira o dinheiro da mão deles, como está acontecendo, os direitos dele, ele não vai consumir e vai ser um círculo negativo, um círculo vicioso, que a economia vai cada vez pior. E é o que está acontecendo no Brasil. E, de fato, se você pegar, por exemplo, as estatísticas aí do próprio IBGE, do próprio Ministério do Trabalho, né, você tem, inclusive, o aumento do desemprego e do subemprego, né, com um índice mais escorchante ainda agora nesses primeiros 6 meses do ano em curso, que corresponde ao governo Bolsonaro, né? Então, na verdade, o que se observa é que essa propalada promessa de que o país vai crescer, o país precisa retomar o crescimento, pelo que foi feito até agora em termos de reformas, desde quando tivemos a saída da Dilma Rousseff da presidência, a situação só piorou de lá para cá. Não é isso mesmo? Piorou. Exatamente. Porque veja bem, Lages, se a pessoa tem dinheiro para montar uma empresa, para fazer um investimento, como que ela vai decidir, por que ela vai decidir fazer esse investimento? Ela vai estruturar uma empresa, vai montar uma empresa, como? É quando ela sente que a sociedade tem uma necessidade, né? Aí ela fala, olha, isso aqui a gente vai vender bem, então vamos fabricar isso, ou então vamos montar um supermercado, porque aqui está precisando e tal. Agora, se o sujeito tem dinheiro e ele percebe que tem uma crise, ele não vai montar empresa nenhuma. E eu gostaria de lembrar um exemplo. Eu conheço um empreiteiro da construção civil, que ele diz o seguinte, que na época do Lula, ele era obrigado a pagar salários altos para os empregados, porque não tinha pedreiro, só que ele tinha 20 funcionários e ele ganhava muito bem, ele ganhava quase 30 mil reais por mês. Hoje ele tem apenas 6 e não ganha 5 mil reais por mês. Ele paga menos para os empregados, mas ele não tem construção para fazer. Quer dizer, o próprio empregador sente na pele essa mudança da política econômica aí, né? E aí ele fala que tem saudade daquele tempo, que ele era obrigado a pagar salário alto, né? Na época, não sei se você lembra, mas um pedreiro era a coisa mais rara. Rara. Você tinha que correr atrás. Esse trabalhador manual, assim, era raro, era difícil encontrar. Em Sertãozinho, as empresas disputavam. A gente conversava, ia um trabalhador no sindicato, ele era de São Paulo, era de perto de São Paulo, a empresa tinha ido lá buscá-lo e oferecia salário maior. Trazia de longe. E eles não precisavam nem do sindicato para aumento de salário, ele negociava ali porque a empresa precisava dele, estava faltando mão de obra. Então, na verdade, em certos setores naquela época, não havia desemprego. Nós chegamos quase ao emprego pleno, como se diz, né? Isso, mas 4,6% de desemprego já é emprego pleno, né? Em muitas áreas, né? Sim. Né? Então, você vê, engenheiros, estavam vindo engenheiros da Espanha, do exterior, para vir trabalhar no Brasil. Estava precisando de engenheiros. E não foi retirado nenhum direito. Como explicar isso? Pelo contrário, aumentaram os direitos. Porque o empregador... ele, na verdade, ele não paga, ele embute no preço e quem paga é quem compra o que ele faz, né? Doutor Jorge, vamos continuar daqui a pouquinho, após o intervalo, essa nossa conversa, que está muito boa, né? Daqui a pouquinho. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando.
mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Voltando aqui ao Conexões dessa semana, entrevistando o Dr. Jorge Marcos, né? 2 vezes presidente da nossa seção aqui da OAB de Ribeirão Preto, e conosco aqui hoje falando de reforma trabalhista, falando da questão aí do desemprego, que só está aumentando nos últimos tempos, né? Enfim, ele que tem uma larga experiência nessa área como advogado trabalhista, ninguém melhor do que ele para falar desse panorama mais econômico, social, que atinge a nossa sociedade hoje. Ô Jorge, eu queria retomar a nossa entrevista aqui no segundo bloco, colocando a questão da reforma da Previdência, né? Depois da reforma trabalhista, que não trouxe, na verdade, mais emprego, como se propalava antes, agora estão dizendo que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência é a salvação da pátria, né? Você vê assim também, Jorge, que a reforma da Previdência vai resolver todos os nossos problemas e daqui a pouco nós vamos estar retomando o crescimento, a indústria vai estar recuperando aí a sua performance, enfim, como é que está essa questão aí, no seu entendimento, da reforma da Previdência? Professor Lages, eu gostaria de pontuar uma questão da Previdência, que é a seguinte. Hoje, o homem produz muito, né? Ele é muito produtivo. Um exemplo, um manobrista de uma máquina coletadeira de cana, ele trabalha por 70 trabalhadores e ele não recebe por 70 trabalhadores. Então, essa produtividade leva a sociedade brasileira, a sociedade hoje, a humanidade, produz muito em relação a antigamente, né? Antes, um homem conseguia produzir só o que ele ia consumir. Hoje, um homem só produz muito mais. E essa produtividade coletiva, ela não é levada para o indivíduo. Então, hoje, a reforma previdenciária, todo mundo fala o seguinte: não, você tem que trabalhar e essa economia que você faz durante o seu trabalho, você vai viver na velhice. Então, é individual. Eu acho que a gente teria que tratar a Previdência lembrando da poupança coletiva, a produtividade do país todo e você direcionar para garantir a aposentadoria dos outros. E hoje todo mundo está dizendo isso. Se você fizer só essa conta, não vai fechar mesmo, né? Sempre, se a pessoa viver muito, ou aquilo que ela produziu em vida não vai ser suficiente para ela viver. Mas a produtividade é muito grande, ela poderia viver bem. Então, a nossa sociedade, ela, na verdade, ela é cruel com os mais pobres. E essa reforma da Previdência, no meu entendimento, quer jogar sobre os pobres todos os sacrifícios para recuperar a economia. E eu acho que entra na mesma questão da reforma trabalhista. Você, mais uma vez, você vai tirar recurso das pessoas, as pessoas vão ficar mais pobres e vão consumir menos, prejudicando ainda mais a sociedade brasileira. E fora isso, nós temos uma crueldade com os mais pobres. Por quê? Porque a reforma da Previdência, na essência, não vai mexer nos privilégios da Previdência, porque resguarda o direito de certos funcionários públicos, que custam muito caro para a sociedade, e quem vai pagar o pato são os trabalhadores do setor privado, que já ganham muito pouco. Jorge, você tocou numa questão essencial, né? Porque um dos motes principais aí do ministro Guedes, enfim, de toda o governo aí do Bolsonaro, é dizer que a reforma da Previdência ataca privilégios, né? Mas eles escondem o tempo todo, por exemplo, que em nada vai se modificar, ou pelo contrário, até resolveram alguns problemas aí, pegando o bonde andando da reforma da Previdência, em relação, por exemplo, aos militares das Forças Armadas, né? Tentaram repetir a dose com os militares aí da Polícia Federal, enfim, de outros segmentos aí da área de segurança, e o Congresso, afinal de contas, não deixou passar, apesar de toda a pressão do presidente, né? Mas, afinal, não há também uma jogada política por trás disso, né? Muito grande, no sentido de manter o apoio a esse governo a partir de alguns segmentos que declaradamente se identificam com o seu programa, os seus valores, seus princípios, Jorge?
Exatamente, professor Lars, é exatamente isso. A gente sabe que o Bolsonaro ele tem o apoio do setor de segurança, né, no Brasil. Você vê que ele teve o apoio das Forças Armadas e teve o apoio desse pessoal da polícia, etc. O pessoal ligado à segurança. E esse pessoal, ele está tentando salvar a pele na reforma da Previdência. Inclusive, a gente sabe que na reforma da Previdência dos militares, eles vão, inclusive, conceder mais direitos. Sim, exato. Não é isso? E agora ele tentou... Vão ganhar mais do que ganhavam antes. Vão corrigir, estão dizendo que vão corrigir erros do passado, mas, enfim, vão aumentar os direitos, ou seja, a sociedade vai gastar mais com os militares. E agora o Bolsonaro tentou salvar a pele dos policiais federais, né? Muito bem, mas não foi só policiais federais que votaram no Bolsonaro. E os trabalhadores que votaram no Bolsonaro? Estes, o Bolsonaro não se lembrou. Estes vão ter que pagar a conta, né? Que eles acham que o Estado tem que economizar. Realmente, se o Estado fechasse todos os hospitais, iria economizar muito. Mas as pessoas iam ficar sem hospitais, né? Então, se você matar a metade da população ou matar as pessoas que não trabalham, você economiza também, mas não pode fazer isso. Não é verdade? Isso Sério? Não pode fazer. Agora, o que eles estão fazendo? Eles querem tirar a previdência dos pobres, e os pobres vão ficar mais miseráveis. E aí eu volto a repetir, ninguém fala que a previdência, ela teria que levar em conta a produtividade da sociedade brasileira. Por exemplo, no campo hoje no Brasil, o Brasil exporta muito produto agropecuário. O campo não dá mais emprego, é tudo mecanizado. E aí? As pessoas não vão ter emprego, vão ficar sem renda? Vão morrer de fome? Como é que vai acontecer? Porque não tem mais emprego, né? As máquinas estão substituindo as pessoas. Nós temos que pensar isso tudo de maneira diferente, ou seja, a pessoa, além de produzir como empregado, a pessoa é consumidor. Se ele não tem emprego, ele deixa de ser consumidor, ele deixa de se inserir na economia, prejudicando a economia. Então nós temos que pensar diferente. Se ele não tem emprego porque as máquinas estão trabalhando, as máquinas estão produzindo. Então essa pessoa tem que ganhar sem trabalhar. Não há outro jeito, né? Outro dia a gente viu aí nas redes sociais um vídeo de uma fábrica de cerveja enorme. Não tem um empregado, tudo máquina. Para quem que ela vai vender cerveja? Se todos os empregadores fizerem isso, todo mundo tiver máquina, ninguém vai ter emprego. Quem que vai comprar cerveja? Quem vai consumir? Como é que as pessoas vão viver? Mas não, só se fala no seguinte, você tem que receber na Previdência aquilo que você poupar durante a sua vida. Aí eu volto a repetir, aqui no Brasil, infelizmente, o salário é muito baixo. Você pega um profissional de qualquer área no setor privado, profissional qualificado, por exemplo, de 100 serventes de pedreiro, só uns 5% conseguem ser pedreiros, porque é difícil, não é tão fácil, né? Precisa ter talento. Um pedreiro ganha R$3.000, e aí você pega em certos setores públicos, o serviço mais simples ganha R$10.000. Então você pega qualquer profissão no setor privado, ganha muito pouco. E aí a aposentadoria já é menor do que o salário. E agora querem diminuir mais ainda. Ou seja, as pessoas hoje que estão trabalhando no setor privado, assim que envelhecerem, se tornarão miseráveis. Ô Jorge, mas saindo um pouco dessa questão da questão do emprego, da reforma da Previdência, reforma trabalhista, né? Afinal, e até porque nós estamos caminhando já para o nosso final do programa, né? Você tem um panorama político geral no país desalentador, né? E eu volto a dizer, principalmente em termos de política de emprego. Que projeto de política de emprego foi oferecido até agora pelo novo governo? Não me consta nenhuma, né? E parece que isso vai permanecer, a perspectiva é de chegarmos até o final do governo dessa forma. É sério isso aí, não é não? Isso, você tem razão. Infelizmente, não teve nenhuma medida para aumentar o emprego. Nenhuma medida. Pelo contrário, o que houve foram medidas que vão prejudicar o emprego. A questão internacional, né,
O Bolsonaro criou vários problemas internacionais aí que já estão gerando boicote e virão mais boicotes, né? Ofendeu os árabes, o que pode atrapalhar a compra de carne do Brasil, né? Porque os árabes compram muitas exportações, frango, né? Isso, exportação de carne, frango, etc. O que a gente nota são só medidas que prejudicam o emprego. Não teve nenhuma medida econômica para aumentar, para incentivar a economia. Quer dizer, se espera incentivar a economia retirando direitos. Dizendo, olha, patrão, você pode contratar que você não vai ter que pagar o empregado. Mas isso não basta, porque o patrão só vai contratar se ele tiver para quem vender. Então, se não houver uma política de incentivo à economia, na minha opinião, o Brasil não vai retomar o crescimento. Aliás, só finalizando, os economistas aí que estão sempre nos jornais só têm errado, né? Eles preveem que vai começar o crescimento e, infelizmente, o que vem é mais recessão. Mais recessão. Ô Jorge, mas ainda tem um tempinho ainda, né, no final, eu queria colocar para você uma última pergunta. Você como advogado de sindicatos, né, os sindicatos têm apresentado um reflexo negativo, né, de toda essa política também, né, o enfraquecimento do movimento sindical. Isso é muito sério, né? Como é que os sindicatos têm se virado nesse aspecto aí? Como é que você está vendo essa questão? Você tem razão também nisso. Os sindicatos estão enfraquecidos, estão desalentados, estão meio perdidos. Alguns estão tentando se estruturar, tem alguns que estão fechando mesmo, estão abandonando. Nesse momento, estão muito enfraquecidos. Eu acredito que, com o passar do tempo, os empregados vão perceber que não podem ficar sem sindicatos, porque hoje os empregados estão contra o sindicato, na maioria das vezes estão contra o sindicato. Apoiaram o não pagamento da contribuição ao sindicato e isso leva ao enfraquecimento do sindicato. Só que já está acontecendo muitos abusos das empresas. Então, o sindicato ele vai ter que se reinventar, procurar os trabalhadores, para saber o que os trabalhadores querem e conquistar os trabalhadores novamente se ele quiser sobreviver. De qualquer forma, que fazem, doutor Jorge? Pelo amor de Deus, hein? Só notícia ruim, Só uma atrás da outra. Né? Não tem um dia que você não tem, né, uma bomba, como se diz aí, né? A esperança é que a política, o mundo é assim, né? Hora ele vai para a esquerda, hora ele vai para a direita. A esperança é que essa onda passe. Pendular. Isso. É bom ter essa consciência, né? Não é só o Brasil que está sendo vítima dessa política conservadora de direita, né? Isso é uma coisa mais geral, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas isso vai passar. Vai passar porque não é possível, né? Porque esse modelo de sociedade, ele é muito excludente, né? Só vivem bem nesse modelo. Por exemplo, no Brasil, por esse modelo todo, quem que vai viver bem no Brasil? Só milionário e altos funcionários públicos. O resto vai ser miserável. Não é possível isso. Então tem que ter uma reação e voltar a uma política de garantia de direitos, porque a gente sabe que a Europa existe mais estabilidade, são sociedades mais justas, exatamente porque as pessoas têm mais direitos. Mais direitos. Ô Jorge, foi muito bom sua vinda aqui hoje, meu querido. Só tenho a agradecer. Muito obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço e parabéns pelo seu programa, parabéns pelos conhecimentos que você leva à população. Muito obrigado. E vamos terminando aqui mais uma edição do Conexões Ribeirão, né? Semana que vem estaremos de volta aqui com outra entrevista muito interessante, outro convidado todo especial. Até lá!